Bom, oi galera, eu sou a Bianca, E eu sou o Vitor. nós somos parte do Grupo Mosaico e a gente está fazendo essas formações agora quinzenais, que seriam formações meio que internas, mas aí com toda a situação do coronavírus e tudo mais, a gente decidiu por que não fazer online e abrir para pessoas de fora também. E aí cada formação a gente está fazendo um tema diferente, né, mas tentando manter uma linha. Da semana passada foi solos e agroecologia, e dessa semana é compostagem, das técnicas aos benefícios socioambientais. Como vai funcionar? A gente vai fazendo aqui a apresentação. Vocês podem ir deixando perguntas na conversa e tudo mais. E assim, aqui ninguém é especialista, todo mundo aqui é aluno, a gente está aprendendo junto. Então, sintam-se livres para, se alguém fazer uma pergunta, você tentar responder, ou a gente vai abrir no final para fazer uma discussão, né? Então, se quiser até corrigir a gente em alguma coisa, sintam-se livres. Isso aqui é meio que um diálogo, assim, para todo mundo aprender. É isso aí. Cadê aqui? Ok, vamos começar. O áudio tá bom? Tá bom aqui. Beleza. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Grupo Mosaico. Nós somos um grupo de alunos de graduação e pós-graduação na Exalc, que é o campus da USP em Piracicaba. Então, aqui tem alunos que cursam ou já cursaram gestão ambiental, engenharia florestal, engenharia agronômica e engenharia ambiental. E o grupo lida principalmente com agroecologia. A gente trabalha com SAF, gestão de resíduo, educação ambiental, arborização urbana, várias áreas diferentes dentro da agroecologia. E a nossa atuação é principalmente na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga e na cidade de Itatinga em si, que é no interior de São Paulo, perto de Botucatu. Tá, primeiro, antes do Vitor falar sobre a compostagem em si, eu vou fazer uma introdução sobre o que vai ser compostado. E aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar do lixo orgânico, mas precisa fazer uma correção. Não existe lixo orgânico, é resíduo orgânico. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, o termo lixo é incorreto. O certo seria falar em resíduo ou rejeito, sendo resíduo outros materiais que podem passar por processos que deixam possíveis que ele seja reintroduzido na cadeia produtiva como matéria-prima novamente, e rejeito são as coisas que não têm mais como serem reutilizadas. O resíduo vai ser dividido em duas categorias: o resíduo reciclável ou seco, que é aquilo que a gente já conhece, né, desde criança: papel, plástico, vidro, metal, e o resíduo orgânico ou úmido, que vai ser matéria de origem vegetal e animal. Geralmente, quando fala de compostagem, a parcela animal é um pouco menor, é mais escama de peixe e tudo mais. Mas, enfim, basicamente vai ser restos de comida. No sistema urbano também vai ter, às vezes, resto de poda e tudo mais. Enfim, são basicamente, quando a gente fala de matéria orgânica, alimentos, alguns tipos de papel podem ser compostados. E é isso. Bom, eu faço engenharia florestal, então não teria como eu não exaltar a floresta, né? A floresta já dá exemplos para nós do que é a compostagem. É um ciclo que já ocorre na natureza. É um meio pelo qual os restos vegetais, né, as folhas, os galhos, como você está observando aí na foto, vão se acumulando no solo e vão sendo decompostos, né, pelos micro-organismos e também pela macrofauna, que são as minhocas, os besouros, tal, esses insetinhos, que vão transformando essas folhas, esses galhos aí, restos de vegetais, de frutas, novamente numa espécie de uma terra, que é parecido com uma terra, mas não é exatamente uma terra, que vai conseguir ser aproveitada pelo solo, vai aderir ao solo, vai melhorar as qualidades físicas dele, as qualidades químicas,
e vai conseguir ser aproveitado pelas plantas. Esses nutrientes, né, que estão nessas folhas não podem ser aproveitados dessa maneira como eles estão agora aí. Eles têm que ser decompostos por micro-organismos para então poder ser aproveitado pelas plantas. E esse então é o processo de compostagem. Pode passar, por favor. Aí então, o que o ser humano buscou fazer, né? Um método de otimizar esse processo aí natural. E ele pode ser feito de diversas formas, né? Tem tanto uma composteira que nem essa aqui, da esquerda em cima, né? Que é simplesmente uma pilha de resíduos, né? Como a Bianca falou, orgânicos, que está acumulada aí, numa proporção que eu vou explicar depois como é que funciona. Tem esse aqui da direita, que é uma composteira já um pouco mais sofisticada, porque ela usa essas grades e esse tubo central para melhorar a aeração, que eu também vou explicar um fator bem importante para a compostagem ocorrer. E tem também esse aqui, ó, da esquerda embaixo, que é uma composteira já mais moderna, feita para quem não tem acesso à terra dentro de casa, quem não tem muito espaço, consegue fazer aí dentro dessas caixas a decomposição da matéria orgânica. Bom, eu vou tentar explicar tudo sem me enrolar, é um negócio bem complicado, assim, tem bastante fatores e tal, mas vamos lá. Você então vai pegar, né, eu vou tentar falar um pouco sobre o basicão, assim, de como fazer, né? Imagino que uma galera já sabe, mas para quem não sabe, você vai pegar o seu lixo orgânico, né, que você produz na sua casa, e seu objetivo é transformar ele nesse composto aí, que vai poder ser aproveitado pelas plantas, né? Então, para você fazer isso, você vai ter que misturar esse seu resíduo orgânico com materiais que sejam predominantemente compostos de carbono, numa relação de 3:1, que é essa relação de carbono e nitrogênio. Ela é muito importante para otimizar, né, maximizar a decomposição da sua matéria orgânica. Então, como é que vai ser isso aí? Os materiais que são mais marrons, como folhas, como galhos, que são mais secos, eles têm uma porcentagem predominante de carbono. E os materiais que são mais frescos, né, como casca de fruta, como restos de legumes, eles são os materiais que têm a predominância de nitrogênio. Então você vai ter que misturar os dois numa relação de 3 partes, né, isso falando em peso mesmo. Por exemplo, 3 quilos de material seco, né, desse mais predominante em carbono, e uma parte desse de nitrogênio. Nessa proporção, os micro-organismos eles conseguem aproveitar o máximo e fazer da maneira mais eficiente a decomposição. Por quê? Eles consomem 2 carbonos, usando uma parte como energia e a outra parte liberando como dióxido de carbono, e aí resta, depois de consumir 2, resta 1:1, né? A relação era 3:1, se consome 2, vira 1:1. E aí eles juntam esse carbono com esse nitrogênio e conseguem decompor. Então, nessa proporção, os estudiosos chegaram que é a melhor proporção. Bom, você quando for fazer na sua casa, não precisa ficar se atentando exatamente essas informações assim, de maneira científica. A compostagem, ela funciona. Se você exagerar no nitrogênio, o que vai acontecer? Se você botar mais nitrogênio do que o recomendado, esse nitrogênio ele pode começar a se perder, né? Ele começa a se perder na atmosfera e começa a ter aquele cheiro ruim. Quando você vê que está rolando um cheiro ruim ali, provavelmente é porque você tem muito material úmido, né? Esses mais molhados, e tem pouco seco. Aí você adiciona mais o material seco, né? Que seriam as folhas, os galhos e tal. Quando você tem uma quantidade predominante de materiais com predominância de carbono, você vai ter uma decomposição mais lenta. Não é que ela não vai funcionar, ela vai funcionar igual, mas ela vai ser mais lenta. Que é o que acontece no solo da floresta, né? Que eu mostrei ali. Ali tem basicamente folha e galho. Ali vai rolar uma decomposição bem lenta. Então, nessa proporção que eu falei, você tem a decomposição mais acelerada possível, né? Então, outro fator que você vai ter que atentar, quando você estiver fazendo sua pilha ali, você fez a proporção, aí você vai montando ela, né? O pessoal recomenda fazer uma pilha de mais ou menos uma largura de 4 a 6 metros, assim, né, de base,
e você vai empilhando, assim, misturando as camadas de materiais frescos, que seriam esses com nitrogênio, e os secos, nessa proporção que eu falei. Aí, outro fator que é importante é a umidade. Essa pilha ela tem que estar úmida. Idealmente, numa faixa entre 40% a 60% de umidade. Por quê, né? Os micro-organismos eles são compostos 90% de água. Então, eles precisam tirar a água do meio para poder se reproduzir, para poder viver. Eles precisam de água e a faixa ideal para eles é de 40% a 60%. Outra coisa, para eles conseguirem absorver os nutrientes dessa matéria orgânica e conseguir decompor ela corretamente, eles só vão conseguir absorver os nutrientes que estiverem solubilizados. Então, eles precisam estar dissolvidos na água para poder serem absorvidos pelos micro-organismos. Então, mas tudo que eu estou falando aqui é uma relação de equilíbrio, entendeu? Porque se você puser água demais, o que acontece? Você pode começar a prejudicar algum dos outros fatores. Por exemplo, o próximo que eu ia mencionar, que é o ar. Você precisa ter uma aeração muito boa também da sua pilha de composto. Porque você não quer fazer uma decomposição anaeróbica, que seria sem oxigênio. Você quer fazer uma decomposição aeróbica. O oxigênio ele vai ser importante para a oxidação biológica desse carbono, né, que eu falei. E ele que vai permitir que os micro-organismos liberem o CO2, né, e também liberem o calor, assimilando a outra parte desse calor como energia, né. Depois eu vou explicar um pouco desse negócio do calor que eles liberam. Valeu por adicionar aí até agora tá aí, 3:1, né, a relação. Então, você vai ter que atentar à umidade da sua composteira, que tem que estar naquilo lá que eu falei. Só que, se você deixar úmido demais, pode prejudicar a aeração. Então, essa aeração aí, você consegue manter fazendo o processo de revolvimento da sua pilha. Então, depois que você monta a sua pilha lá, o recomendado é você fazer um revolvimento dela a cada 5 dias, mais ou menos nos primeiros 15 dias aí. No começo do processo. E depois você começa a fazer um revolvimento cada vez mais esparso, cada 10, 15 dias, né? À medida que ele vai se estabilizando o processo. Bom, para não me delongar muito, depois a gente pode voltar para isso, se vocês quiserem fazer perguntas, e na medida do possível do que eu sei, eu vou tentar responder. Não, pode voltar ali, por favor. Você vai ter outro fator que vai influenciar na velocidade, né? Que é o tamanho das partículas. Quanto maior forem as partículas, mais capacidade de aeração vai ter a sua pilha, né? Porque você vai deixar mais espaço entre as coisas e o ar vai circular mais livremente. Por outro lado, você vai ter uma área de contato dos micro-organismos com a matéria orgânica muito reduzida. Então, quanto menor forem as partículas, maior área de contato. Só que se elas forem pequenas demais, elas vão se compactar e não vão permitir a passagem do ar. Então, novamente, cai naquela coisa do equilíbrio. Você tem que estar reparando aí se está uma coisa com uma aeração adequada, né? Você observa ali como é que está o equilíbrio dessas coisas. E, por último, você tem a temperatura. A temperatura é um fator que você vai observar e que vai indicar o sucesso ou o fracasso da sua compostagem. Então, pode passar para a próxima agora. Aqui a gente tem um esquema de como funciona a variação de temperatura durante o processo de compostagem. Então, embaixo a gente tem o tempo de compostagem e aqui na esquerda a temperatura. Você começa aqui o processo na fase mesófila. Então, começa lá a fase mesófila. E aí, à medida que os micro-organismos começam a consumir esse carbono, eles começam a oxidar isso e produzir calor. Eles produzem calor porque eles têm essa energia exógena, né? A energia que sai para fora deles, uma parte eles absorvem, outra parte eles liberam para fora. E aí, outra coisa, né? Você ter a sua pilha mais ou menos numa dimensão de
1,5 m assim, de altura, 1,80 m, vai permitir que ela consiga manter esse calor dentro dela. E aí o micro-organismo começa a liberar esse calor e a temperatura começa a subir. E aí quando ela passa dos 40 graus, você vai entrar na fase termófila. Então o que é essa fase termófila? A fase que vai começar a selecionar os micro-organismos que suportam essa temperatura, que são chamados de micro-organismos termófilos, aqueles que aguentam essa temperatura. Isso aí é uma fase onde a decomposição da matéria orgânica vai ser muito acelerada. E é importante porque nessa fase aí, você elimina os patógenos, tanto que são os patógenos do ser humano, quanto os patógenos das plantas, que não suportam essa variação de temperatura. Gente, acho que é a Débora. Débora, desliga o microfone, por favor. Obrigado. Aí, então, você vai chegar aqui nessa fase termófila, no máximo dela, você vai chegar nos 60 graus. Então, quando você fizer a sua composteira, né, vai depender muito do tipo do material que você está usando, né? Como eu falei, se for um material com mais carbono, vai demorar um pouco mais o processo. E tal. Mas, mais ou menos assim, essa primeira fase mesófila, ela demora de 2 a 5 dias. E aí começa a fase termófila, e você tem que observar um aumento da temperatura. E aí, para fazer isso, você pode ou colocar a mão, né, na composteira, se você não tiver nojo nem nada, ou você pode colocar uma barra de ferro, também ali, né, introduzir uma barra de ferro, que vai até a base dela, e aí depois que ela ficar um dia lá, um tempo, você tira e bota a mão ali na barra de ferro. Se a barra de ferro estiver com uma temperatura que seja suportável na sua mão, mas que seja quente, está significando que o processo está funcionando corretamente. E a fase de bioestabilização, que é justamente essa fase aí que ocorre a fase termófila, vai estar ocorrendo. É isso aí. Depois que ocorre essa fase, né, começa a ter o esfriamento do composto. O composto está semi-curado, ele já eliminou aqueles patógenos, né, que a gente não deseja, já consumiu aquela parte do carbono, e agora ele começa a fase de umificação, que vai maturar o composto e tornar ele propício para que as plantas absorvam os nutrientes dele, para que ele tenha uma estabilidade biológica, que ele seja uma coisa mais estável também fisicamente. Eu vou mostrar depois uma foto de como o composto fica no final. E aí, nessa fase de umificação, ocorre a mineralização dos nutrientes, né? Quando os micro-organismos consomem esse nitrogênio e esse carbono, e finalmente terminam de curar o composto. Pode mostrar a próxima imagem, por favor. Ah, não, tinha uma imagem do composto curado aí. É essa aqui de cima. Isso. E é assim que o composto vai ficar no fim, né? É isso que a gente deseja. Esse composto aqui, ele tem que ser, ele não pode ter um cheiro forte, né? Porque isso indicaria que ocorreu um processo anaeróbico e, portanto, a produção de gases, metano, por exemplo, ácidos e tal. E ele tem que ter uma textura maleável ali, que você pega na mão, legal. E, bom, é isso. Basicamente é isso, né? Eu vou depois respondendo as perguntas e tentar explicar melhor alguma coisa ou outra que passou. Mas basicamente era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio aí, que eu não tenha sido muito embaralhado. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o resíduo orgânico no Brasil, lembrando que no final a gente vai fazer a discussão, tirar dúvidas, e que isso aqui está aberto a diálogo, então se alguém tiver uma pergunta que você sabe responder, pode responder a pessoa. Mas então, resíduo orgânico no Brasil. Na legislação, que é um dos maiores indicadores assim de como as coisas serão tratadas no país, o resíduo orgânico é tratado pouquíssimas vezes. Aqui na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criado em 2010, em forma de lei, e meio que estrutura como os resíduos sólidos serão tratados no país todo, e qual a responsabilidade de cada órgão federal, estadual, municipal de lidar com isso.
E na política nacional, os resíduos orgânicos só vão ser mencionados uma vez. Eu vou ler aqui o artigo 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos, implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, esse artigo está dizendo que os responsáveis pela limpeza urbana, quando tiver uma gestão integrada de resíduos sólidos, então aquelas cidades que têm coleta seletiva, tem a coleta normal, tem a coleta de orgânicos, eles vão precisar implantar esse sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e também arranjar uma forma do composto ser utilizado. Mas quais são os problemas que a gente tem aqui? Primeiro, a lei que deveria ser a que mais, né, a mais especializada nessa questão, que é a de gestão de resíduos sólidos, não chega nem a definir o que vão ser os resíduos sólidos. Com outros tipos de resíduos, se você for pela lei, ela define bem, ela vai dar, por exemplo, na questão de aterros, definir vários critérios para ser estabelecido um aterro, e no resíduo orgânico, ela mal define o que é, e ainda fica uma coisa um pouco vaga, assim, porque são as cidades que tiverem gestão integrada, tem que arranjar uma forma do composto ser utilizado, é uma coisa que fica muito aberta para a cidade decidir o que faz, assim. Até porque poucas cidades têm essa gestão integrada. No resto da legislação, a gente vai ter 7 vezes também em que o composto vai ser mencionado, mas não a compostagem em si ou o resíduo orgânico. Aqui a maioria, vocês podem ver que é do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e trata de normas relativas à fiscalização, produção, comercialização, utilização de ativos agrícolas como composto, fertilizante e demais que podem auxiliar na produção. Então, não fala da compostagem, se é do resíduo orgânico. E aí, o mais diferente vai ser aqui essa resolução do CONAMA, que fala sobre a utilização de lodo de esgoto como fertilizante também. Mas do resíduo orgânico, a única menção que você vai ter na legislação é essa única aqui na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E como que fica a situação no país? Mais de 50% dos resíduos sólidos domiciliares são orgânicos. Isso é um dado, assim, bem estável. Ao longo de vários anos e vendo diferentes cidades de tamanhos diferentes, vai ficar sempre em torno desses 50%. Algumas cidades maiores, como São Paulo, chega próximo dos 60%, provavelmente por causa do maior número de restaurantes e tudo mais. Mas desses 50%, menos de 1% vão ser efetivamente compostados. Então, aqui tem um gráfico do IBGE de 2008, que mostra os diferentes destinos dos resíduos urbanos. E aqui, nesse verdinho, são as unidades de compostagem dos resíduos. E aqui, essa maioria aqui vai ser aterros sanitários, aterros controlados e os famosos lixões, né, que são os que não têm fiscalização nenhuma. Isso, com certeza, é agravado pelo fato de a coleta seletiva no país não ser muito bem realizada. Então, sabe-se que cerca de 70% dos municípios afirmam ter alguma forma de coleta seletiva, mas, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma cidade grande, né, é uma capital, só 10% dos bairros têm a coleta e na maioria deles é feita de forma parcial. Então, com certeza, a falta de uma coleta seletiva efetiva no país afeta também, mas mesmo assim é um déficit muito grande, né? Você vê que tantos os compostáveis, né, o resíduo orgânico, quanto os recicláveis são uma porcentagem muito pequena que é realmente encaminhada corretamente. E aqui a compostagem, na verdade, os primeiros pátios, eles foram inaugurados na década de 70, mas a maioria deles não durou muito. Isso se deu a diversos fatores.
Começa que, na época que eles foram instalados, foi mais uma forma das cidades se mostrarem muito avançadas e muito tecnológicas, mas não teve uma abordagem suficiente, assim, com a população, sabe? Para elas entenderem qual a utilidade, né, dessas estações. E o que acontecia é que a gestão das unidades de triagem e compostagem não era muito bem feita. Então, por exemplo, na maioria dessas unidades, as esteiras eram completamente manuais. Hoje em dia, o que você tem é uma esteira que ela vai passando, e aí os trabalhadores vão manualmente separando o lixo. Por exemplo, em estações de reciclagem, vai separando plástico, papel e tudo mais. Naquela época, para diminuir os custos, elas eram totalmente manuais, então era uma mesa de cimento inclinada que os trabalhadores tinham que ir manualmente empurrando as coisas para frente e separando. Também não existia a coleta seletiva. Quer dizer, até poderia existir, mas era muito. Não era utilizada, né? As pessoas não separavam o lixo domiciliar, o resíduo domiciliar. Então, chegava na estação o lixo de resíduo orgânico, com resíduo reciclável e com rejeito. E tudo tinha que ser separado lá na hora. E também as técnicas utilizadas não eram as melhores. Então, por exemplo, São Paulo foi a cidade uma das cidades que começou assim essa onda na década de 70, mas todos os pátios até o começo dos anos 2000 já tinham sido fechados. Agora eles abriram outros, né, mas os daquela época da década de 70 tinham sido fechados. E isso veio de iniciativa popular, porque os cidadãos reclamavam muito do mau cheiro, que atraía muitos animais, e os produtores da região que utilizavam composto reclamavam da qualidade do composto. Então, isso indica que, na verdade, a compostagem que estava sendo feita lá, não estava sendo feita de forma correta. Senão, porque quando a composteira está saudável, está funcionando bonitinho, você não deveria ter esses problemas. E também, levantamentos em municípios do país todo indicam que tem uma tendência a decrescer o número de usinas de triagem e compostagem. Isso utilizando vários grupos diferentes de municípios em vários anos diferentes. Aqui eu utilizei como exemplo Minas Gerais, de novo, não é perseguição, que em 2013 foram contabilizados 128 usinas de compostagem, em 2015, só 2 anos depois, eram 106. Mas quais que são as vantagens de você fazer uma gestão adequada dos resíduos orgânicos? O primeiro é que você evita a lotação de aterros e pode diminuir o custo de transporte. Bom, os aterros sanitários, eles são planejados para durar cerca de 10 anos. Mas o que vem acontecendo é que com o crescimento populacional, em decorrência disso, o aumento no consumo e na produção de resíduos, eles vêm durando muito menos tempo. Mas isso é uma questão muito problemática, porque o espaço físico que a gente tem é um espaço finito, né? Ainda mais quando se tratando de aterros, eles têm diversas especificações, né? Eles precisam estar a mais de 1 quilômetro de um polo urbano, eles precisam estar a uma certa distância de qualquer corpo d'água. Tem todas essas questões. Então, se a gente for exaurindo eles muito rapidamente, logo menos a gente não vai ter onde mais depositar os nossos resíduos. E se você considerar que metade do que está sendo encaminhado para lá está sendo uma coisa que poderia ser reutilizada na forma de composto, e também o lixo reciclável, né, que não, nessa formação a gente está focando mais no resíduo orgânico, mas o reciclável também. Muitos materiais recicláveis são encaminhados para aterros, e aí eles estão tendo que terminar a sua atividade muito mais cedo do que poderiam. E diminuir os custos de transporte, principalmente para cidades como a cidade de Itatinga mesmo, na qual a gente atua, que precisa enviar os resíduos urbanos para outra cidade, no caso eles enviam para a cidade de Botucatu, que é lá perto, para ser aterrado lá. E esses custos, o custo desse transporte vai ser calculado por peso. E o material orgânico é um material muito pesado, tanto que é só comparar, por exemplo, o lixinho do banheiro com o lixinho da cozinha, que tem um tamanho parecido, com certeza o da cozinha vai sempre ser mais pesado. Então, se você tivesse o encaminhamento correto desse resíduo orgânico, diminuiria esses custos para aterrar.
até porque teria muito menos coisa para aterrar também. Depois, como o Vitor até já comentou aqui, né, diminui a liberação de gases de efeito estufa, como o gás metano. O que acontece? Quando o material orgânico é aterrado ou colocado em lixões, ele vai meio que ficando sufocado, né? Porque mais material vai sendo jogado em cima dele, e isso cria uma condição para as bactérias e para os organismos anaeróbicos se desenvolverem e então decompor essa matéria. E aí, isso, como efeito, vai ser o que eles produzem, né? O metabolismo deles, como gás metano e outros gases também. E um problema que tem, principalmente com o gás metano, é o fato de que ele é um gás que absorve e retém muito mais calor do que o gás carbônico. Então, você precisa de uma porcentagem muito menor de gás metano para aquecer o mesmo tanto que o gás carbônico. Aqui eu vou ler um trecho de uma notícia da Folha, de fevereiro do ano passado, 2019, que diz: segundo projeção da Abrelp, a recuperação da fração orgânica no país teria o potencial de reduzir emissões de gases de efeito estufa correspondentes à retirada de 7 milhões de automóveis das ruas, com benefícios diretos para a saúde de 76 milhões de pessoas. Em São Paulo, se fosse recuperada toda a matéria orgânica, já estaria resolvida metade da meta de redução de emissões da política municipal de mudanças climáticas, de acordo com essa projeção. Nessa mesma matéria, alguém deixou esse comentário aqui. Não há qualquer redução do efeito estufa, pois esse é decorrente de toda a decomposição de material orgânico que gera gás carbônico, ou metano, que queimado também gera gás carbônico. Se o material orgânico fosse deixado nas plantas, geraria os mesmos gases quando essas se decompussem. E não há problema nenhum nisso. O efeito estufa é necessário quando equilibrado, o desequilíbrio só é causado por combustíveis fósseis. Bom, qual que é a questão com esse comentário aqui, né? É justamente essa questão que eu e o Vitor comentamos, que em situações normais de compostagem, o gás metano não seria criado. Então, ou se fosse, seria um número muito baixo, porque há um favorecimento do crescimento de bactérias aeróbicas, né? Que produzem o gás carbônico. Então, o gás metano, que é um gás de efeito estufa bem poderoso, assim, digamos, não teria sido gerado. Então, se você der a destinação correta, realmente a produção de metano vai diminuir bastante. E essa questão do efeito estufa, realmente o efeito estufa é um mecanismo natural da Terra para conseguir manter a temperatura. A questão é que várias ações antrópicas, não só a queima de combustíveis fósseis, vem fazendo com que, vem criando um desequilíbrio tão grande que a Terra não está mais conseguindo se reequilibrar. Então, está acontecendo todas essas mudanças climáticas, que inclusive a gente já consegue ver efeitos, né? Então, é aí que está o problema, não são só os combustíveis fósseis, e você diminuindo a produção de metano, de uma fonte tão grande de metano assim, ajudaria sim a ter menos liberação desses gases de efeito estufa. Já nesse assunto de bactérias anaeróbicas e produção de metano, tem como você fazer a utilização disso. A matéria orgânica pode ser utilizada para gerar energia por meio de biodigestores. Basicamente, vão ser essas áreas em que a matéria orgânica é separada da atmosfera, e isso facilita o crescimento dos organismos anaeróbicos. Então, isso propositalmente é feito, né? E aí o gás metano e os outros gases produzidos são captados e gerada energia a partir deles. E, por fim, a gestão adequada de resíduos orgânicos auxilia na preservação do solo, como o Vitor mesmo falou hoje, o Lucas falou na semana passada, na formação de solos e agroecologia. O solo é um sistema que vem sendo muito afetado, muito erodido, e estamos cada vez mais perdendo solos férteis no planeta, né? Porque na natureza, o que acontece? A matéria orgânica cai, se decompõe e é reintegrada no solo. Mas se a gente retira a matéria orgânica e não devolve ela para o solo, a gente está, na verdade, perdendo o solo, porque ele não está conseguindo se regenerar. Então, quando você utiliza esse composto e devolve ele para o solo, seja na sua hortinha, ou algumas cidades que têm as estações que utilizam nos parques e tudo mais, você está ajudando a preservar o solo. E também queria complementar
que além de ser uma atitude legal nesse sentido de preservação do solo, é uma coisa que é uma coisa que é uma boa forma de educação ambiental, entendeu? Porque a galera que mora em cidade, assim, poucas vezes sabe como funciona o processo natural de decomposição de uma coisa. Às vezes não sabe muito bem o que vai acontecer com uma banana, uma casca de banana, sabe? E você fazer a compostagem em casa, você começar a aprender e se relacionar com esse processo natural. Eu acho que esse relacionamento, quanto mais íntimo ele for, mais a pessoa começa a atentar para essas questões e mudar não só esses hábitos na vida, como todos os outros hábitos que ela vai começar a perceber, o efeito real que eles têm, assim, nesse sentido da natureza. Uhum. Então, agora a gente vai abrir um momento. Eu já vi aqui que tiveram umas perguntas no chat, né? Mas aqui a gente vai abrir para um momento de perguntas e discussões. A gente só pede para tentar se manter dentro do tema, né? Não sair muito. E é isso. Alguém tem algo a pontuar, uma pergunta que quer fazer? Alguém? O silêncio ele é sempre difícil nesse momento, né? Que a gente pergunta e alguém tem alguma pergunta, alguma coisa e ninguém fala nada, é fogo, né? Então, mas se manifestaram aqui, mas eu queria propor uma reflexão, assim. Eu não sei se todo mundo já tá familiarizado com o tema, com o termo, né? De banheiro seco. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é um banheiro que a gente não utiliza água e composta nossas fezes, né? E daí ele é um pouco controverso, né? E daí eu queria saber se alguém já ouviu falar, o que vocês acham a respeito disso. Acho que poderia ser uma ideia legal para a gente trocar essa ideia, assim, porque hoje em dia, quando a gente fala de resíduos sólidos, né, falar de orgânicos, tudo mais, também é uma questão de saneamento, né? E daí, acho que o saneamento a gente geralmente tende a relacionar mais com esgoto, com acesso à água potável, encanada, mas acho que uma das tecnologias que mais me impressiona, assim, é falar sobre o banheiro seco, né? Que a gente tem uma certa tendência a ter um pouco de nojo, né? Asco, receio, mas de fato, assim, é uma tecnologia incrível, porque a gente está conseguindo transformar nossas fezes em adubo também, né? Daí, sei lá, mas acho que, enfim, acho que é uma possibilidade da gente trocar ideia sobre isso também, mas se o pessoal tem pergunta, acho que vamos fazer as perguntas aí. Eu comentar, já ouvi de banheiro seco, sei que o Unimaflora aqui de Piracicaba eles têm. Eu sei dizer que eu não sei se é o caso, assim, mas eu sei que, por exemplo, para compostagem de papel higiênico e tudo mais, tem várias normas para regularizar o uso, né? Porque pode, né, pode passar bactérias e tudo mais, então eu não sei se para banheiro seco também tem essas normas. Mas, enfim, vindo aqui para o chat, Vitor queria fazer uma pergunta, uma pontuação? Eu tenho uma pergunta, dá para ouvir? Alô? Dá para ouvir, pode falar. Então, eu faço uma composteira aqui em casa e a gente vai acumulando o composto num baldinho, né? E vai adicionando num espaço de terra ali, né? Direto na terra. E aí, toda vez que enche, a gente vai adicionando. Será que o melhor seria, tipo, não ir adicionando, juntar bastante e deixar quieto aquele acúmulo de matéria orgânica ali? E deixar um tempo assim, ou fazer várias composteiras, ou eu posso sempre ir adicionando a matéria orgânica naquele mesmo local. Não sei se deu para entender. Entendi. Isso é uma coisa bem legal de pensar mesmo. Então, o que o pessoal sugere, né, o que faz sentido, na verdade, nesse sentido é assim, você ir acumulando a sua matéria orgânica, né, que você vai juntando, junto com essa folha aí, a proporção, tudo, até você formar uma pilha que tenha umas proporções que sejam razoáveis, né? A proporção que eles sugerem ali é de 4
ou 6 metros de largura na base, mais ou menos um quadrado assim, e mais de 1,5 metro a 1,80 m de altura. Aí quando você finalizar esse tamanho, você vai ficar revolvendo aquela pilha e vai iniciar novas pilhas, né? Porque se você ficar adicionando a nova matéria orgânica, fresca, né, o seu novo baldinho, naquela pilha que já está em outra fase do estágio, você nunca vai ter um composto homogêneo, pronto para usar no seu jardim, na sua horta, entendeu? Sempre vai estar com o negócio uma parte pronto, uma parte não pronto, e aí não vai nunca liberar aquele espaço ali. Então a ideia é você fazer uma, aí fazer a outra, e quando aquela ficar pronta você já usa esse composto pronto, aí vai fazendo nesse jeito aí. Deu para entender? Só sobre isso, ô Victor, você falou que as dimensões são na base 4x6 e 1,8 metros de altura? Isso aí. Então, mas ó, vamos pensar no como isso é factível, né? Imagina a gente guardar na nossa casa essa quantidade, que dá o quê? 16, dá quase 30 litros de 30 litros, não, 30 metros cúbicos de resíduos sólidos, né? Porque 4 por 4, 16, mais quase 2 metros de altura dá, tipo, 30 metros cúbicos de resíduos sólidos. Tipo, isso pra gente, assim, que somos pequenos geradores, eu não sei até que ponto é factível a gente seguir as normas e recomendações mais técnicas de compostagem. Com certeza. Porque, de fato, assim, acho que o que você falou tá corretíssimo, assim, a gente jogar o composto novo no que está sendo maturado, é isso, a gente nunca vai conseguir utilizar ele de forma homogênea, né? O composto que está maturado está formando, de fato, humus, né? Tá virando o composto para a gente utilizar na agricultura, nas nossas plantas e tal, ele vai ficar sempre mais embaixo, né? Em cima vai estar tendo sempre os processos de gestão da matéria orgânica. Então, acho que aqui em casa eu faço isso. Cada baldinho que eu jogo no quintal, eu vou jogando em um canto diferente. Sim, daí eu também sim. eu faço esse esquema, tipo, loto o balde, jogo no quintal, cubro com palha, espero decompor, daí no próximo eu jogo em outro canto. E daí quando, tipo, sei lá, tá no terceiro baldinho, o primeiro já tá bom pra gente usar nas nossas plantas, no nosso jardim e etc. Não, com certeza você tem que adaptar o processo à sua realidade. Mas esse lance de não misturar o velho com o novo, acho que isso que é, na verdade, importante. O tamanho é mais ou menos uma dimensão que eles propõem para um produtor que acho que é um cara que tem fazenda e tal, já é uma recomendação mais técnica para quem produz alimento mesmo. Uhum. Mas desde que você consiga fazer a compostagem, bote mais ou menos a proporção de seco para úmido ali, já tá valendo, né? Já é o que basta. Acho que essas grandes proporções é mais pro pessoal que cria gado, que daí eles usam o próprio esterco para compostar, né? Isso É verdade. Nos artigos que vocês selecionaram aí, que eu também dei uma olhada, traz bastante essa diferenciação, né? Tanto é que muitos deles estão voltados para os produtores rurais, né? Não, você trouxe muito bem esse ponto, é verdade. Mas enfim, é isso. Isso aí foi verdade, sim. A gente vai agora para Júlia, eu acho, né? Que é depois do Victor. A Júlia. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, pode falar. Só, eu tenho uma pergunta, mas eu tô pensando aqui, eu não sei se ela vai sair um pouco da linha de raciocínio que vocês estão com a composteira. É que me chamou muito a atenção, a hora que, acho que era a Bianca que estava apresentando essa parte, que falou da legislação do artigo 36, onde diz que onde implanta composteiras deveriam existir, que fala das composteiras nas cidades, e eu fiquei me perguntando se essas composteiras iriam estar, por exemplo, em ambientes públicos ou em estabelecimentos, unidades específicas para compostagem em uma cidade. E eu também, depois, durante a apresentação, a Bianca disse que ainda não está muito ocorrendo essa proposta, né? Só me chamou um pouco a atenção, se a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Então, o que tem é que a cidade de São Paulo tem alguns desses pontos, outras cidades, né, ao longo do Brasil também tem, que vão ser uns pátios mesmo para compostagem. Então, é como se fosse
deixa eu ver, uma cooperativa de reciclagem, só que lá só é feita a compostagem. Então, os resíduos orgânicos da cidade vão sendo levados para lá e vão ficando lá sendo compostados. Tem os funcionários para manter o local. E aí, o composto gerado disso geralmente é utilizado nos parques, nas podas e tudo mais. E a questão de que não é muito utilizado é porque, apesar de existir algumas dessas estações, elas são muito menores, tipo, a capacidade delas é muito menor do que o resíduo realmente gerado. Então, São Paulo, deixa eu achar aqui o site, que falava até o número. Deixa eu pegar aqui. A quantidade de resíduo que as composteiras em São Paulo conseguem compostar. Segundinho. Aqui é um ecoparque que eu não sei se já terminou de construir, mas que estavam pensando em construir, conseguiria receber 800 a 1.500 toneladas por dia. Mas se for ver, a produção de uma cidade é muito superior a essa quantidade, né? Então, mesmo que tenha os ecoparques, ainda precisa ter muito mais estações para conseguir dar conta. Ah, entendi. Agora, tem mais alguma pergunta? Em relação a essa coisa de legislação, é muito louco a gente pensar, porque você chegou a comentar isso, né, Bianca? Porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela comenta, tipo, do jeito que ela fala, dá a entender que os aterros sanitários, eles não podem receber o resíduo orgânico, né? Porque elas falam que, tipo, só deve receber rejeito. Então, tipo, Sim. rejeito, com certeza, o resíduo orgânico não deveria ser tratado como, né? Sim. E só queria complementar, acho que a Ana também pode falar um pouco, porque o professor Marcos Correntino e a Aninha do USP Recicla, eles estiveram na Galícia e eles visitaram alguma cidade lá que incluiu uma política, acho que, não sei, era mestres de compostagem. Ele qualificava alguns profissionais para, tipo, atuar diretamente nas residências. Então, tipo, cada casa tinha sua composteira e, sei lá, periodicamente ia alguém da prefeitura, algum funcionário qualificado para ir lá, te dar orientações, ver se o processo está ocorrendo de forma correta. Porque essa coisa que a gente tem muito de centralizar, né? Tipo, fica muito mais difícil quando está, tipo, centralizado num aterro sanitário a gente fazer a compostagem, né? Porque, tipo, eu fazer aqui na minha casa é uma belezinha, super fácil. Eu gero pouco resíduo, coloco nas caixas da minhoca, ou então jogo no quintal e o processo de compostagem ocorre. Mas quando a gente está pensando numa cidade, ou até mesmo num bairro, né? Que cada pessoa gera meio quilo de matéria orgânica, tudo fica muito mais complicado, né? E para mim essa solução que o Marcos trouxe numa reunião da OCA foi tipo, meu, que isso? É tão óbvio, mas está tão distante da realidade, né? Porque as pessoas têm que fazer compostagem nas suas casas e a gente tem que acabar com esse preconceito de que é lixo, que a gente quer ver distante, o mais rápido possível, distante da gente, que traz animais, gera mau cheiro, porque tudo isso é o que está enraizado na nossa cultura, mas na verdade se for bem feito o processo, como o Victor comentou, né, não vai gerar mau cheiro, não vai atrair moscas, animais. Então, essa questão com certeza tem que ter, né, essa parte da educação ambiental para conscientizar as pessoas, porque é bem isso, precisa ter mais pessoas fazendo em casa, porque realmente não tem como a cidade dar conta de tudo. Uma coisa também que eu trouxe, né, aquela coisa das unidades que não vingaram, né, uma crítica comum era por causa do mau cheiro e tudo mais, e justamente esse mau cheiro, atração de animais e tudo mais, foi causado pelo mau gerenciamento, mas isso só alimentou no preconceito que as pessoas têm de que é uma coisa fedida, nojenta. Tem gente que acha que composto é uma coisa suja, sendo que não, sabe? É um material limpinho, super nutritivo para o solo, mas
Tem isso mesmo, é melhorar a educação ambiental desse tema, né? Agora, acho que era o Tiago depois da Júlia. Tiago vai conseguir falar ou era só essa pergunta aqui mesmo? Essa pontuação. Acho que em algum momento ele falou que estava sem acesso ao microfone, né? Aí, ó. Pode mandar. Beleza. O que que eu tenho na minha experiência? Acho que o Victor, ele deve estar falando ainda, respondendo sua pergunta e não percebeu que ele saiu da conversa. Então, eu vou falar aqui, mas acho que quem complementar vale a pena. A minha experiência de compostagem em casa é que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, né? E lendo a respeito, né? Uma parada bem praxis mesmo, assim, é tipo aliar a nossa prática à, Caiu aqui à também. leitura, né? A parte mais teórica, né? E, tipo, geralmente em ambientes menores, o que acontece? Tem mais disponibilidade de oxigênio, né? Então, acho que a necessidade de revolver, ela é um pouco menor. Mas daí vai um pouco também essa questão do, tipo, de vários indicadores, de temperatura, a questão do tamanho das partículas, tal. Acho que tudo isso a gente vai ter que ir fazendo uma análise, assim, tipo, no dia a dia mesmo. Se você vê que tá vindo muita mosca, se não está aquecendo tanto, daí acho que vale a pena você dar uma revolvida e, e acrescentar mais material seco ou mais nitrogênio mesmo das cascas tal que a gente tem em casa, né, que a gente gera. Mas então, esse problema com mosca, para mim, como que eu resolvo aqui em casa é você dá uma remexida e cobre com matéria orgânica, ou matéria seca. Então, tipo, pode pôr uma camada bem generosa de matéria seca, assim, porque daí isso dificulta elas aparecerem. Se mesmo assim elas tiverem aparecendo, né, se proliferando muito, eu já usei uma vez e funcionou bem cinza ou cal, porque daí também pode ser um indicador, as moscas, de que o ambiente está muito ácido. E daí você jogando cal ou cinza, eles ajudam a trazer mais, a deixar mais equilibrado, né, na questão do pH. Mas acho que dá uma remexida, a princípio, assim, e cobre com a matéria seca, né? Acho que isso seria uma recomendação, assim, que eu faço aqui em casa quando eu vejo que tem muita mosca. Então, geralmente. Ai, desculpa. Porque eu De falo, boa. geralmente, quando tem isso de atrair muito bicho e tudo mais, é mais a questão da cobertura mesmo, não tá sendo o suficiente, né? E também tem que ver que tem diferentes tipos de compostagem. Então, por exemplo, tem essa ativa que tem que ficar revolvendo, mas aí tem essas que tem no reciclo, assim, que é de aeração passiva. Então, esses tubos no meio já fazem esse trabalho de aerar, e aí não precisa ficar revolvendo. Aí talvez pode ver de tentar adaptar a composteira se não estiver rolando, não sei. Eu também tive uma experiência com essa, assim, de juntar alguns bichos, bigato, né, que chama. E o que eu notei é que, assim, como eu não tinha tanto conhecimento lá em casa, né, na República, a gente pegou e como tava com mau odor e com muitos bichos, a gente pegou e descartou, né? E aí a gente começou tudo de novo. Daí a gente
procurou não jogar tantos alimentos, o resto de alimentos que tivessem muitos líquidos, a gente procurou jogar mais casca e resto mesmo de casca, assim, ali outros alimentos. E aí, depois disso, nunca mais apareceu, e o odor também não ficou com odor leve. Mas isso a composteira pequenininha, de casa mesmo, sabe? E agora ele virou minhocário, né? Então isso acho que ajuda também. Isso aí tem a ver com a proporção de seco para úmido. Vocês diminuíram a proporção de úmido e aí acho que bateu com a de seco. Se vocês tivessem mantido os coisas úmidos e quisessem manter tudo que vocês jogavam que tinha mais água, como você falou, vocês iam ter que sempre estar misturando com bastante matéria seca, que às vezes para algumas pessoas é meio difícil de conseguir, né? Se mora em apartamento, às vezes você fica meio sem onde ter esse tal desse capim seco, folha seca, essas coisas assim. Aí eu acho que é um dos principais trabalhos que você tem com a composteira é ficar buscando essa matéria, né, em alguns casos. Boa, Mas dá legal, pra... legal. A serragem, eles geralmente, as madeireiras têm uma dificuldade em o que fazer com a serragem, né? Então eles doam bastante, assim, tipo, é muito fácil você chegar em qualquer madeireira e pedir que muito provavelmente eles vão ter e vão fornecer gratuitamente. E a serragem é boa, porque eu vi lá no. Isso que você estava falando, eu ia falar também. A serragem é boa porque ela tem uma relação de carbono para nitrogênio muito grande. Ou seja, tem Exatamente. muito carbono para muito pouco nitrogênio. Então ela consegue fazer esse balanço com não tanta quantidade, não precisa colocar tanta quantidade de serragem. E é mais fácil de manejar mesmo, isso é verdade. Então, e o que o Thiago perguntou dessas três camadas, né? Então, eu não enxergo elas como essenciais, né? Acho que o essencial são duas, pelo menos, porque a de baixo, que vai ter a torneirinha lá, nesse esquema clássico que está mostrando aí na foto, ela vai coletar o lixiviado, né? Que a gente chama de biofertilizante ou mas eu gosto de chamar de biofertilizante, né? Tem gente que chama de chorume também, mas acho que o chorume. Enfim, pode ser, chama do jeito que você quiser. É, então, essa camada para mim é essencial e uma acima é para você colocar os alimentos. A gente, acho que o pessoal sugere três, porque geralmente quando você enche uma, você pode trocar elas, né? Então, tipo, você encheu a primeira, você joga ela para baixo, coloca a vazia em cima, e daí no tempo que você vai enchendo essa de cima, a outra já vai, as minhocas já vão se alimentando do que tem lá e de fato transformando tudo aquilo em humus, né? Numa matéria mais estabilizada. E sobre ter minhocas ou não, eu acho que as minhocas ela têm um papel muito importante em acelerar o processo, né? Elas ajudam no processo de decomposição da matéria orgânica, né? Porque elas se alimentam disso, então o processo é um pouco mais rápido. Acho que não tenho certeza, mas acho que eles sugerem de até 120 dias, né? Para concluir esse ciclo aí que o Victor comentou da fase mesófila, termófila e mesófila de novo. É isso aí, Então, 120 dias. então, as minhocas, elas aceleram um pouco esse processo. Então, às vezes, tipo, em 3 meses, 90 dias, ou um pouco menos, dependendo dos materiais, dependendo de outros fatores, ele já vai tá boa, né? Só que daí, as minhocas, elas são um pouco mais exigentes, né? Então, como a gente estava falando lá em cima, elas não aguentam temperaturas muito altas. Então, quando a gente vai fazer essa composteira de 3 fases aí, o que eu já ouvi de recomendação é você começar a fazer a compostagem e, sei lá, só 2 semanas ou três semanas depois que você coloca as minhocas lá. Porque se você já coloca os alimentos e já insere as minhocas, aqueles alimentos, eles vão, pelo processo natural de compostagem, eles vão aumentar muito a temperatura. E daí as minhocas acabam morrendo, porque elas não aturam temperaturas acima de 40 ou 45 graus, alguma coisa assim. Então, tipo, essa composteirinha é boa que ela cria alguns microclimas, assim, né? Tipo, enquanto em cima tá mais alto, ou enquanto em cima a temperatura tá mais elevada, embaixo já tá, tipo, tudo mais decomposto, então a temperatura tá um pouco menor. E elas são mais exigentes, né? Tipo, coisa muito cítrica, carne, comida temperada, todas essas coisas a gente evita pôr no minhocário, né? Mas são alimentos passíveis de compostagem, como até mesmo papel higiênico que a gente usa no banheiro, né?
A Júlia fez uma pergunta se... Deixa eu ler aqui a pergunta dela, né? Se precisa colocar o resíduo na composteira todo dia e tudo mais. O que acontece, né? O resíduo orgânico, ele é matéria de nitrogênio. E a serragem, a folha seca, esse outro material é carbono. Daí o que acontece? É interessante a gente ficar guardando um tempinho, sei lá, uma semana, ver o quanto você produz, né, na sua residência, no lugar que você trabalha, acumular um pouquinho, colocar as folhas. Porque se a gente for fazer esse processo todo dia, de cobrir composteira, com muita frequência, a gente vai começar a colocar muito carbono na composteira. Tipo, não tem problema, sabe? O composto vai ser ótimo, não tem esse problema maior. É só que na hora que você for fazer uma análise química, né? Se você quiser comercializar ele, por exemplo, não vai ser tão interessante, porque ele tem muito mais carbono do que nitrogênio. Então, acho que a dica é, tipo, esperar um pouco, assim, uma semaninha, uns 4 dias e ir colocando, assim. Acho que é uma boa dica. Mas não tem uma regra, é mais você ir observando a quantidade que você gera, tipo, essas coisas. É uma técnica milenar, né, a composteira. Então, é uma coisa que você pode ler muitas coisas, assistir muitas palestras, mas é no seu dia a dia que você vai aprender como que funciona o seu sistema, assim, né? Eu tenho uma dúvida. Vocês estão me escutando? Normal? Sim. Sim. Uhum. É que assim, eu fico assim pensando porque, por exemplo, na realidade da minha casa, não em Piracicaba, na minha casa em Itatiba, a gente não tem um quintal, né? E a maior dúvida, assim, levantada assim pela minha mãe, né, quando eu venho com essas ideias de colocar composteira e tudo mais, é aonde que a gente colocaria o material que sobra depois, né? Porque geralmente se usa nas plantas e tudo mais, só que a gente usa tudo em vaso, né? A gente não tem um pedaço assim, de terra no chão. E aí o problema maior que é levantado mas e aí, o que a gente faz com isso, né? Vai ficar acumulando até quando? Vai por aonde? Ela fala que não tem tempo de ficar vendendo, esse tipo de coisa. Aí eu sempre fico nessa, né? Eu coloco e depois o que vai acontecer, né? Como que vai esse manejo, principalmente em locais, sei lá, que o pessoal mora em apartamento e tudo mais, como que faz, né, com o que sobra da composteira? Nossa, eu acho essa pergunta excelente, assim, porque eu acho que ela representa a maioria da população, né? Tipo, que acha interessante, se importa com as questões ambientais, até se disponibiliza a fazer um processo de compostagem, mas o que vai fazer com o composto, né? Acho que sua mãe poderia primeiramente doar para os vizinhos, primos, familiares que tenham interesse e tenham vasos, ou então, pensando numa medida mais drástica que não fosse a ideal, encaminhar para o aterro sanitário, né? Pode parecer bem absurdo isso que eu estou falando, porque na minha cabeça, assim, qualquer um vai ter interesse, qualquer um que tem um vasinho, tem um cuidado com alguma planta, assim, vai ter interesse em ter um composto. Mas mesmo se não tiver, encaminhar para o aterro talvez seja a única saída. Porque daí, nesse sentido, todo o material ele já está estabilizado, né? Então, como a Bianca comentou aqui, ele não vai mais gerar metano se ele for para o aterro e nem gás carbônico, porque tudo ele já acabou gerando, né, no processo de compostagem. E ele já perdeu muito volume. Então, talvez a medida mais drástica assim que sua mãe poderia fazer é encaminhar para o aterro, sabendo que ela já passou pelo processo de estabilizar todo esse material, ele não vai gerar mais metano, que é um gás muito mais poluente que o CO2. Enfim, mas eu acho que, acho que não deve ser tão difícil encontrar alguém que se interesse pelo composto, ou então joga num terreno baldio. Eu pensei nisso mesmo. Joga no terreno, Tipo, pegar um parque, assim, uma planta que tem que você gosta, assim, e jogar na base dela, sabe? O humus, assim, fizer uma coroinha de humus ali. É legal também. Só um comentário, assim, lá em Piracicaba, eu moro numa casa que não tem espaço verde, né? É bem concreto, assim.
e eu tenho vaso. E aí eu coloco o composto nos próprios vasos, assim, mesmo que a plantinha, florzinha, essas coisas, dá super bem. Não é tão forte, então dá para colocar tranquilo. Inclusive, eu coloco uma vez por semana o biofertilizante, é o líquido que o minhocário dá, né? Então, assim, dá para colocar os vasinhos de planta, assim, eu acho que rola também colocar nessas praças, né, na parte da base da árvore, né, essas coisas. Daí o Thiago perguntou se é fácil de conseguir. Olha, tem alguns lugares que vendem a minhoca. Também tem algumas feiras agroecológicas que dá dessa minhoca californiana. Mas uma coisa interessante de saber é que quando você tem o minhocário, a partir do momento que você vai colocando o alimento, você vai inserindo as folhas, elas vão se multiplicando. Então, quanto mais alimento tem, mais elas se reproduzem. Então, quem tem minhocário, sempre tem minhoca para doar. Então, se você tem minhocário de um amigo pedir 20 minhocas emprestar, né, doação, não vai fazer nenhum impacto no minhocário dessa pessoa, porque a partir do momento que são retiradas essas minhocas, elas também se reproduzem. Então, se você conhecer alguém que tem um minhocário, provavelmente essa pessoa vai te doar. Mas também tem essa opção de comprar em feiras agroecológicas, até mesmo na internet. Tem empresas super sérias que comercializam minhocário, que comercializam serragem, né? Eles enviam para você a serragem se você não tem, enviam a minhoca, enfim, acho que é super fácil de conseguir nesse sentido. Acho que sou eu, talvez, né? Não sei. Mas eu também fiquei aqui com uma reflexão e tal. O Bruno comentou que, mano, seria muito legal se as pessoas compostassem cada uma em sua própria casa, mano. Seria muito legal mesmo, porém acho que ainda está um pouco longe da realidade, né? Embora fosse a melhor opção. Algumas. O que poderia acontecer para ter mais compostagem e tal, a gente diminuir os 50% dos resíduos que vão para o aterro, seria aquelas compostagens por municípios, como vocês já falaram aqui, né? Porém, como será que funcionaria essa política pública, né? Ou seja, qual seria as melhores opções? Claro que cada município é um município e tal, cada caso é um caso. Porém, eu fico muito na dúvida de como funcionaria a coleta. Seria tipo uma coleta seletiva com aqueles caminhões que passam coletando os resíduos orgânicos também para levar para um local que iria acontecer a compostagem da cidade inteira? Ou será que talvez composteiras em bairros das cidades? Acho que a Ana lembra que a Aninha do Recicla, né? Que ela comentou que ela foi na Galícia uma vez e lá rola isso, né? Nessas composteiras públicas, né? Eu acho que é esse que era o nome. Então é mais essa reflexão mesmo. Como será que seria para agora, assim, essa compostagem para os municípios, né? É isso. Se alguém puder contribuir. Pelo que eu vi, assim, dessa coleta de resíduos orgânicos, seria parecido com o do reciclável mesmo, isso que você falou, um dia passa caminhão, leva os orgânicos, mas eu acho, como eu falei antes pro Bruno, né, realmente, tipo, a melhor solução seria fazer uma coisa mais local mesmo, isso que você falou, uma composteira por rua, por prédio, sabe, fazendo assim reduzir um pouco, porque realmente todo mundo tem casa, tem problemas, né? Como a Mari falou também, eu moro em apartamento, até tem uns vasinhos de planta bem pequenininhos, então se fosse, mesmo que fosse um minhocário, teria muito mais biofertilizante do que a gente conseguiria utilizar, né? E tem muitas pessoas que não conseguem manter mesmo a composteira, então seria bem, pelo menos ao meu ver, assim, seria mais interessante ter em comunidades reduzidas, sabe? Várias composteirinhas. Enfim, é isso. Não sei se alguém sabe de mais coisas sobre. Legal. Poderia ser também por bairros, né? Como a Mari comentou agora aí, e você também tinha falado de comunidades.
E acho que, além de ser por bairro, essas composteiras, poderia também ter um gestor dessa composteira. Será que isso seria pensar muito alto? Tipo, um profissional que poderia fazer o manejo correto dessa composteira diariamente, e assim, levando para uma pegada mais social, poderia gerar empregos também, né, dentro do município. Será que isso é pensar muito alto? Eu, particularmente, acho que você próprio já deu a resposta, com geração de emprego, né? E daí, geração de emprego, pensando na questão das cifras, né? Sei lá, agora eu não tenho certeza, mas acho que é R$ 120 por tonelada de resíduo, né? Que o aterro paga, não é? Lá em Itatinga, o aterro de Botucatu, se não me engano, é R$ 120 por tonelada de resíduo, né? Pensando por aí o que valor. Pensando que, tipo, sei lá, são muitas toneladas por dia, a gente poderia tentar, acho que lá na Galícia, né, essa experiência que a Aninha e o Sorrentino vivenciaram, é só uma questão de alocação de recursos, né? Ao invés de você estar pagando para levar o resíduo para o aterro, você vai estar pagando a questão dos materiais para fazer a compostagem e alguém que vai passar todos os dias ou semanalmente nas casas e auxiliar esse processo de compostagem. Eu acho que parece ser muito simples, mas, enfim, são muitas pessoas, acho que tem toda essa questão cultural também, que é difícil fazer essa transformação, né? Praticar essa transformação. Mas eu acho que é isso, tipo, a gente remunerar pessoas para auxiliar as residências a fazer compostagem. E daí, meu, é isso, gera emprego, tem a questão do ônus ambiental também, né, de diminuição do impacto. Eu acho que essa é a saída, né? Mas, enfim, precisa ter o momento que a gente vai falar, não, agora a gente vai querer parar de investir em levar o lixo orgânico para o aterro e vai estar querendo fazer isso nas residências, né? Tipo, falta. Acho que boa vontade política, acho que faltam várias coisas, assim, mas eu vejo que é uma coisa muito, muito viável. Ainda mais quando eu penso, tipo, sei lá, em Itatinga, uma cidade pequena. Eu acho que se a gente conseguisse. Se a gente conseguisse convencer o poder público que isso seria uma saída economicamente melhor, mais interessante do que a que eles estão fazendo, eu acho que seria interessante. Talvez acho que a gente conseguiria agilizar esse processo, assim, porque também, é lógico, daí a gente tem que ver questão de escala, né? Cidade de São Paulo, 13 milhões de pessoas. Poxa, um trabalho muito maior, né? Mas em Itatinga, com 20 mil habitantes, enfim, acho que é mais promissor a ideia nas pequenas cidades, né? Massa, mano. Cada caso é um caso, né? Cada cidade é um caso. E, mano, achei muito da hora isso que você acrescentou aí. Será que já existe algum município que já faz esse tipo de atividade? Então, eu vou compartilhar uma experiência. Existe um lugar, não sei se vocês conhecem, mas depois eu mando o link aqui de um vídeo, que fica em Santa Catarina, numa comunidade chamada Chico Mendes. Eles têm um projeto lá muito grande, desde 2008, que chama a Revolução dos Baldinhos. Não sei se alguém já ouviu falar, assim, conhece. Bom, mas daí eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu, né? É uma comunidade de Florianópolis, né? Que tinha muito problema com saneamento básico. Então, questão de resíduo, esgoto, né? Essas coisas, abastecimento de água. É uma comunidade muito pouco assistida. E os moradores, eles se juntaram, né? A universidade teve um papel também da força dos moradores, dos comunitários, que tiveram a ideia de fazer uma revolução dos baldinhos. Então, o que rolava? Eles passavam de casa em casa, pegando resíduo orgânico das casas. Então, passavam com baldes muito improvisados, não tinha recurso, a prefeitura não incentivava tanto, pensando que com menos resíduo enviado para aterro, o município
ganha, porque não é gasto por tonelada, o município não ajudava. E aí eles tinham esses baldes improvisados, né? E iam passando de casa em casa. E foi um trabalho muito grande, porque muitas pessoas colocavam plástico, papel e uma série de coisas que não eram resíduo orgânico. Então eles tiveram esse trabalho inicial. E aí hoje, existe até hoje, né? Então mais de 12 anos funcionando. E aí eles compostam tudo do bairro. É um bairro chamado Monte Cristo, lá em Floripa. Então, eles têm esse trabalho de compostar boa parte, né, ou quase a totalidade do resíduo orgânico desse local. E é uma transformação social muito grande, porque começa a se debater posicionamentos políticos dentro da comunidade, começa a se debater posicionamentos ambientais, tipo, acontece alguma coisa, eles estão por dentro, eles estão se movimentando, né, eles são ativistas. Então é bem interessante, assim, porque eles compostam, além do município ganhar com isso, porque aí não é enviado isso para aterro, melhora muito a condição de saneamento básico e gera esse composto que eles vendem e repartem como cooperativa, né? Então é bem interessante, assim, chama Revolução dos Baldinhos. Quem quiser conhecer, eles têm muito material, eles têm apostila, vídeo, eles dão curso semestralmente, enfim, com uma frequência grande. E, enfim, e aí agora que está tendo toda essa pandemia, eles estão arrecadando recurso também para fazer cestas, então todas as pessoas que trabalham nessa cooperativa estão se mobilizando para arrecadar fundos, porque em Santa Catarina está muito complicado, né? O pessoal não está podendo sair na rua, e aí essa comunidade não consegue sair para conseguir comprar comida, então eles estão numa situação bem difícil, e essa cooperativa da Revolução dos Baldinhos está ajudando bastante as pessoas da região. Nossa, e tem também algumas empresas, eu conheço uma que acho que está no Rio de Janeiro. A gente chegou a um ponto que as pessoas pagam para vir uma empresa coletar o resíduo orgânico dela, né? Então, lá no Rio de Janeiro, eu conheço uma empresa que faz isso. Chama, se não me engano, Ciclo Orgânico. Então é isso, as pessoas, lógico, né? São as pessoas de mais alta renda, que têm já uma sensibilidade com o tema ambiental, mas elas chegam a pagar para que seja coletado o resíduo orgânico da casa delas, porque elas querem contribuir, não querem fazer compostagem e tem recurso para destinar para isso, né? Mas tem esse ponto também, né? Empresas que estão atuando nesse ramo. Sim, e é interessante essa empresa também, que você envia o seu resíduo, né? A pessoa vem buscar, e aí você recebe em troca, além de. Você recebe em troca também o composto, né? Então, às vezes você não tem espaço, não tem tempo, mas aí você recebe essa recompensa também. Inclusive, é meu sonho abrir uma aqui em Piracicaba ou em Rio Claro, se alguém quiser se juntar comigo nessa aventura aí, pós-graduação, pós-graduação. Cara, é um bom empreendimento isso aí. É. Eu acho que é uma coisa que vai crescer, né? Porque vai se tornar um problema cada vez mais evidente, né? E meio que essa é uma solução simples, mas que é muito eficiente, né? Não, é muito maluco isso, porque acho que é um problema, não sei se a Bianca chegou a comentar, mas é isso, né? Os aterros sanitários, eles são finitos também, né? Parece que não, parece que a gente vai jogar lixo lá, lixo, resíduo lá infinitamente, mas não, eles têm uma vida útil, né? E a vida útil dos aterros está começando a chegar ao seu fim, né? Daí as pessoas vão encontrando artimanhas aí, se articulando politicamente e até fazendo as coisas de forma mascarada para aumentar essa vida útil, mas de fato os aterros estão chegando aos seus limites, né? Então é isso, vai ter que abrir mais aterro ou vai ter que fazer mais lixão, né? Vai daí de fiscalização, de políticas públicas, tem muita coisa relacionada, né? Mas é uma coisa também que
se destaca, assim, até para a gente correlacionar também um pouco essa questão do coronavírus, e, enfim, com essa questão dos coronavírus e de todas as questões ambientais, é que quem vai pagar, né, quem vai sofrer mais, são sempre as populações mais vulneráveis, né? É óbvio que um aterro, ele vai estar provavelmente próximo de uma favela, mas não vai estar próximo de um condomínio de luxo, né? Então, acho que isso são coisas também que fazem a gente refletir, né? Que dão mais valor, assim, mais argumentos para a gente pressionar o poder público a tomar medidas, né? Acho que, além de pressionar, também a gente tem que fazer a nossa lição de casa, né? Que é tentar fazer alguma coisinha, assim, de acordo com com o que a gente pode, né? Boa. Um outro problema social também que eu acabei de lembrar aqui com a sua fala, Bruno, é, na realidade é com os lixões, né? Acho que já mudei um pouco o foco da apresentação, mas um pouco mais do foco social. Existem muitas famílias, né, que, se eu não me engano, não sei se eu tiver errado, podem me corrigir, que residem nos lixões, né, e utilizam e fazem a coleta dos lixões para poder gerar renda, né? Acho que também isso é inviável, né? E, bom, aí cabe ao governo fazer alguma coisa para poder ajudar essas famílias e tal, né? Só lembrei agora que eu só falo, mas é isso. Eu acho interessante, puxando seu gancho, Caio, pensar um pouco em quem é o governo, né? Tipo, a partir da Política Nacional de Resíduos de 2010, ficou em que cada município precisa fazer a gestão de resíduos. Então, quando a gente fala governo, a gente vai falar do município. E, assim, a ideia é que existisse fechamento dos lixões para a substituição dos aterros. Mas isso não foi feito ainda em todas as cidades, nem em todos os estados. A gente tem que pensar que tem estados, por exemplo, que tem baixíssimas taxas de saneamento básico, assim. Então, são municípios com pouco recurso, então ainda existem lixões, alguns irregulares, outros que ainda estão se adaptando. Então, também existe isso, né? Tipo, municípios pequenos que têm receitas baixas ficaram responsáveis por uma coisa muito difícil, que é a gestão de resíduos. Então, tipo, pensar nisso também. Enfim, tipo, como fazer uma gestão, talvez um mosaico de municípios que faça essa gestão para que não fique tão caro para todos, não sei, pensar numa coisa assim, nesse sentido. Show, da hora. Uma outra coisa também que eu lembrei, quando uma vez que eu fui apresentar esse tema de compostagem em uma aula, era a aula de economia dos recursos naturais e ambientais, lá de gestão. E aí o tema do trabalho seria a compostagem, né? E eu citei que para a gente conscientizar as pessoas para que elas façam essa separação do resíduo em casa, seria através de educação ambiental e tal. E o professor sempre pontuava que é muito difícil conscientizar as pessoas assim, porque segundo ele, as pessoas não veem um ganho nisso, então por isso que elas não fazem, né? Nesse sentido, assim, de conscientizar a população, o que a gente poderia fazer, né, como pessoas, assim, para poder, realmente fazer essa conscientização, né, tentar atingir as pessoas. Eu acho que um passo seria diminuir, assim, o estigma que as pessoas têm, né? Porque é muito... Desculpa, tive que desligar um negócio. É muito comum as pessoas agirem como, o lixo é uma coisa suja, não quero perto. É tipo, usei, jogo fora, pronto, não tenho mais que me preocupar. Quando na realidade não, tipo, ok,
resíduos, rejeitos, eles podem ter uma aparência um pouco suja, principalmente antes de passarem pelos processos de compostagem e tudo mais. Até pode ser, mas as pessoas, eu acho que tem que conscientizar que, assim, você é responsável por ter produzido aquilo, sabe? Então você tem que ser responsável por encaminhar isso também. E, tipo, tirar essa concepção de que lixo é uma coisa suja, nojenta. Não, tipo, são resíduos, são rejeitos. E, assim, se você utilizou eles, por que que agora, do nada, eles ficaram essa coisa, esse monstro, assim, que as pessoas criam, né? Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, assim, um primeiro passo seria mais isso, melhorar um pouco a relação que as pessoas têm com os resíduos delas. Então, eu concordo com a Bianca, mas como fazer como alterar, né? Geralmente a gente vai sempre para o viés econômico, né? Se dói no bolso, vai doer para a pessoa, né? Então a gente vai começar a taxar as pessoas que não separam seus lixos. Pode ser uma alternativa, né? Se não vai por amor, vai através da dor, né? Mas então, eu acho que tem um pouco disso também, da gente estimular a questão da solidariedade entre as pessoas, né? Porque é isso, como ela falou, a gente quer se ver distante do lixo e não tá nem aí para o que vai ocorrer depois, né? A gente acha que tirou ele de casa, num passo de mágica ele sumiu, né? Mas não, ele tá superlotando os aterros, ele tá colocando gente, né, tá fazendo com que as pessoas estejam nos lixões, catando em condições super subhumanas, precárias, sem EPI, sem nada, tendo essa como única fonte de renda. Então, são várias coisas, assim. Talvez a gente trabalhar essa questão da solidariedade mais entre as pessoas, para mim, é uma alternativa também, né? Mas é um caminho mais árduo, né? É mais fácil. Eu, pelo menos, enxergo que as pessoas talvez possa começar com uma taxação, mas que aos poucos ela vai se diluir, vai se transformar em outra coisa. Tem que pensar nas pessoas que não têm condição de pagar também. Enfim, é um assunto bem complicado, na verdade. É o desafio para os gestores ambientais, engenheiros ambientais e demais áreas correlacionadas aí. Ô, galera, eu queria propor aqui uma coisa para a gente conversar. Acho que o Vitor, que preparou a apresentação, a parte mais técnica, da gente tentar fazer um exercício desses indicadores, né? Que ele trouxe algumas coisas, essa questão da relação carbono-nitrogênio, tem a questão do pH, o tamanho da partícula e também a temperatura, né? São várias características que a gente vai correlacionando com o estágio da compostagem, com a qualidade dela, enfim. Eu queria que a gente, na questão dos solos também, quando o Lucas trouxe, a gente vê que esses indicadores, essas características, elas são muito correlacionadas, né? Então, por exemplo, se tem mais matéria orgânica no solo, provavelmente o solo ele vai estar mais equilibrado, ele vai estar conseguindo receber mais oxigênio, vai estar entrando mais água, e isso vai estar estimulando a produção de outros micro-organismos. E aqui com a compostagem também, né? Por exemplo, falou do tamanho da partícula. O tamanho da partícula, quanto menor ela é, mais rápido vai ser essa questão da compostagem, né? Vai aumentar a temperatura mais cedo, mas ao mesmo tempo ela pode evitar que entre oxigênio, né? Acho que seria muito legal a gente tentar fazer essas correlações, né? Porque é isso, tipo, eu posso olhar para a temperatura e encontrar os problemas, assim, relacionados. Tipo, se a temperatura não elevou, pode ser que, sei lá, tem muito carbono, ou se
ou não sei, tipo, o pH tá desbalanceado, ou as partículas estão muito grandes. Enfim, acho que fazer essa correlação pode ser interessante, assim. Acho que fica mais de sugestão para as próximas atividades que a gente for realizar, né? Mas acho que entender essas correlações é importante, porque tá tudo muito relacionado, né? Gente, a Mari acabou de lembrar aqui no chat, bem lembrado, que para as pessoas antes de saírem, deixarem as considerações finais, o que vocês acharam de positivo, negativo, o que vocês acham que a gente pode melhorar, para a gente estar sempre progredindo nas formações, né? E não sei, alguém tem mais alguma colocação a fazer? A gente já está chegando aqui perto da... Eu ia falar uma coisinha só do que o Bruno falou, achei legal mesmo, né? Acho que é bom isso, né? A gente começar a relacionar as coisas com os nossos sentidos, né? Acho que no caso da compostagem, o que mais importa aí para você perceber é o cheiro. O cheiro vai ser o que vai determinar se o negócio está funcionando bem ou se está para um caminho que pode dar uma coisa bem ruim. Eu acho que a segunda coisa que mais tem que atentar é a umidade. Bota a mão ali e vê quanto que tá a umidade e a temperatura, né? Mas o cheiro é o principal nesse caso aí. É bem legal isso mesmo. E o cheiro geralmente é metano. O metano, ele está relacionado com anaeróbico, né? Que o anaeróbico é porque não tem oxigênio. E se não tem oxigênio, pode ser que você está cortando as partículas muito finas, ou que até tenha água demais, né? Então, tipo, fazer esse exercício assim de, tipo, ir ligando os fatores, né? Acho que isso é um exercício bem legal, assim. Ou também pode ser, o cheiro ruim pode ser causa de excesso de nitrogênio na relação. Aí você tem muita casca de fruta, muita coisa mais fresca assim e pouca folha. Que aí também é uma coisa que vai contribuir com a aeração, né? Porque normalmente essas matérias aí são mais... permitem a aeração, como galhos, folhas e tal. Também tem isso. Boa. Eu lembrei aqui a questão do banheiro seco. Acho que a Bianca tinha comentado a questão da legislação de papel e tal. Acho que segundo a legislação, ela não pode ser usada na agricultura, né, em horticultura principalmente. Mas ela é possível de ser utilizada em pomares, por exemplo. Se não me engano, né? Acho que isso, na verdade, nem existe uma legislação específica para banheiro seco. Se eu não me engano, eles utilizam a de biossólidos, né? Que vem das estações de tratamento de esgoto. Tipo, eles só associam, né? Porque se vem do cocô, dá para jogar tudo no mesmo balde, né? Mas uma vez eu escutei um cara falando na semana, não lembro o nome dele, nem formação, nem nada. Eu cheguei meio no meio da palestra assim, e ele tava falando sobre essa questão do banheiro seco. E daí ele comentou uma coisa muito interessante, assim, ele falou, eu não tenho problema algum em usar o banheiro seco, lógico, passando pelas devidas etapas, né, de você... Porque depois você fecha o banheiro seco, né, porque você vai acondicionar ele num galão, pode ser de metal ou de plástico, deixar ele no sol durante 6 meses depois que ele estiver fechado, para de fato fazer a compostagem e daí a incidência do sol é muito importante para elevar bastante a temperatura e matar os patógenos. E daí ele fala, não tem problema nenhum, joga até na horta o banheiro seco. E daí ele faz uma proposta para a gente pensar assim, né? A qualidade dos rios do Brasil, elas são péssimas, né? E existem uma quantidade de coliformes fecais considerável nas águas dos rios, né? Que estão aí, principalmente por São Paulo, assim, que tem uma degradação maior dos rios, né? E daí ele faz isso, ele faz essa correlação, assim, tipo, tudo bem, você vai falar que você não pode usar o composto que eu fiz na minha casa, na minha horta, mas então eu vou comprar uma coisa que vem de um produtor que usa a água dos rios cheia de coliformes fecais para irrigação. Então fica essa coisa, assim, tudo bem, a legislação não recomenda e nem permite que isso aconteça, mas
pô, se você faz no seu quintal, você sabe a procedência, talvez seja muito melhor se jogar o seu cocô compostado na sua hortinha do que se comprar, sei lá, um alface que você não sabe a procedência, que pode ter sido muito bem irrigado com água cheia de coliformes fecais, né? Mas enfim, só resgatando isso que a Bianca tinha comentado. Eu acho interessante esse ponto que você levantou, que é bem, isso faz sentido, né? Tanto que, por exemplo, a gente viu na aula de zoologia que atualmente no Brasil, grande parte das verminoses que são contraídas via oral vem justamente dos alimentos, né? Desculpa o barulho de fundo, gente. Vem justamente dos alimentos que são irrigados com água contaminada e as pessoas acabam contraindo algum verme e tudo mais. Então faz sentido mesmo. Eu acho que, não sei, eu penso que a lógica deve ter sido que, tipo, no rio, a água tá lá, a gente aceita, né? Porque é para onde o esgoto tá indo. Mas aí, se for, tipo, sei lá, você compostar o seu papel higiênico, você compostar o seu banheiro seco, aí já fica tipo, ah, não, aí você tá tendo uma escolha, sabe? Eu não sei, eu acho que essa deve ser a mentalidade, sabe? Tipo, um você só tem que aceitar, o outro você pode meio que ter um controle sobre, não sei. Mas realmente não faz sentido, assim. Então, Camila, no caso do composto, tem lá nas normas que eu coloquei aqui no slide, cadê? Várias dessas normas trabalham justamente com isso, com tipo, vendo a qualidade e tudo mais. E o que elas, pelo menos o que eu vi, assim, que elas trabalham mais, posso estar errada, mas é de ver, assim, a quantidade de nutrientes, essa questão que o Victor falou, né? Carbono, nitrogênio e tudo mais. Eu não sei se teria uma forma caseira. Eu acho que tem aquela forma, né? Tipo, você vê se o composto parece saudável, né? Tá com uma aparência boa. Ver se você percebe uma melhora nas plantas. Mas eu não sei se tem como avaliar realmente assim de forma caseira. Eu sei que para os compostos que são comercializados, tem que ver tipo como que tá a composição e tudo mais para ver se tá tudo certinho. Eu só não entendi uma coisa. No caso de, você colocou aqui, né, Camila? No caso de industrial, mas seria composto resíduo orgânico gerado da indústria ou o resíduo da indústria mesmo, que daí são resíduos mais químicos, assim? Eu fiquei nessa dúvida. Tá, o composto comercializado, né? É, putz, É, existe uma forma de medir a qualidade, né? Que é quando você faz análise química, vai aparecer, né? O quanto de nitrogênio, de carbono, quanto de enxofre, enfim, todos aqueles elementos. E também uma coisa é que você faz a análise seca do material, do composto. Então, por exemplo, para uma pessoa que vai usar esse composto para um plantio e tudo mais, não vale a pena se o composto for muito úmido, mesmo que a amostra seja seca, porque você vai ter que comprar muito mais do que você compraria se o composto fosse menos, se fosse mais seco, né, menos úmido. Então, tipo, faz esse sentido. E também, por exemplo, pensa assim, você vai comprar o composto para uma bandeja de tomate, tomate super sensível, tal, você trabalha numa empresa, se você comprar um composto errado, a chance de você perder a bandeja inteira é muito grande, sabe? Então é importante você ler a composição certinha, para o que você vai plantar, para o que você precisa.
Tipo, tem tudo isso nas descrições, assim, e aí quem trabalha mesmo com isso já entende mais, assim. Mas pra gente, tipo, caseiro, vou usar as plantas, quero saber se tá tudo bem, se é bom. Tem alguns esquemas, né? Por exemplo, se você vê que o material que você colocou, casca de ovo, casca de banana, não tá aparecendo, tá bem parecido com terra mesmo, significa que o composto tá bom. Ou se você coloca esse composto na mão, segura e solta, e a sua mão não fica molhada, sabe? Não fica úmida, o composto solta bem, significa que aquele composto tá bom. Então tem essas formas de observar, assim, quando é mais caseiro. Não sei se ajudou muito, mas talvez tenha, né? Bom, gente, acho que já dá para ir encerrando, né? Já está aqui perto das 4 horas. Aí, só pedir de novo, né, para deixar o que vocês acharam, deixar sugestões no chat, que a gente está anotando, vai estar olhando todas elas. E é isso, muito obrigada a todos que estiveram aqui. E é isso. Boa, galera. Valeu. Ô, Bianca, fiquei na dúvida. A Camila é sua irmã? Porque é o mesmo sobrenome, né? É. Ah, que da hora. Ô, Bianca e Vitor, depois só lembrem de colocar a apresentação de vocês no Drive também. Eu ia fazer isso, acabei esquecendo. Eu preciso de ajuda. Não sei se você viu agora no grupo lá do Mosaico. Tipo,
Quando eu coloco para interromper a gravação, fala que vai ser salvo no drive de Antônio Natal Gonçalves. Quem é essa pessoa? Mano, eu não acredito. É meu professor de fisiologia das árvores. Meu Deus! Menina. E aí? Por que será? Será que sou eu que estou compartilhando com ele de algum jeito? Não sei. Ele não sabe. Bom, Mas fala que vai ser salvo só no dele ou tipo no nosso e no dele? Não, é só Não, no drive dele. Mas não entendi o que é fala. Socorro. Não, mas pode deixar salvo que eu falo com ele e eu passo a gravação. Gente,